Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, ontem fiquei de postar o vídeo falando sobre como é que funciona um procedimento criminal, o processo, o andamento, e acabou que na correria não consegui, mas estou agora cumprindo a minha promessa com vocês agora de manhã e quero explicar para vocês como funciona assim superficialmente, né? Mais para frente eu vou fazer uns outros vídeos mostrando detalhes e fazendo algumas inserções de recursos, falando sobre prisão, como é que funciona realmente esses detalhes. Mas eu quero dar uma ideia para você como é que funciona desde do inquérito, né? Eu vou dar o exemplo aqui, até a sentença. Normalmente eu vou usar aqui o exemplo da prisão em flagrante, de uma prisão preventiva ou de uma prisão temporária para falar sobre o processo, porque às vezes um processo criminal não necessariamente tem início com uma pessoa presa. Não. Existem outros ilícitos, né, outros crimes que são cometidos sem haja necessidade que a pessoa seja presa em flagrante ou algum outro tipo de prisão, como já falei. Então, como é que acontece? A pessoa é presa em flagrante, cometeu algum crime, ou ela pode ter sido presa preventivamente, a pedido do Ministério Público, ou pode ter sido também presa temporariamente, que é só para busca, às vezes, de materiais, de elementos na casa da pessoa, no trabalho, para compor as provas no inquérito policial. O primeiro fato importante é lembrar que existe a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento tem que acontecer em 24 horas. Eu até fiz um vídeo esses dias que eu estava em pleno domingo, no Rio de Janeiro, fazendo uma audiência de custódia. Nesse momento é a hora em que o advogado ou o defensor público tem a sua primeira chance de defender o seu cliente e a pessoa. Naquele momento ali ele pode alegar nulidades, ele pode alegar ilegalidades, pode alegar a necessidade de manter a pessoa em liberdade durante o processo, né? E ali também pode acontecer daquela prisão em flagrante ser transformada em preventiva e manter aquela pessoa encarcerada. Então, e aí nós temos esse início do processo. Todas essas provas do inquérito policial são encaminhadas para o Ministério Público. O Ministério Público vai fazer a denúncia baseada em cima daquilo que foi levantado no inquérito policial. Essa denúncia vai para o juiz e o juiz acata ou não. Ele pode olhar e dizer, não vejo aqui provas suficientes para essa denúncia. Como ele pode acatar e mandar seguir o processo. Nesse momento, o acusado vai ser intimado. Intimado a quê? Em 10 dias, fazer a sua primeira defesa chamada resposta à acusação. Ou na lei de drogas, ela chama defesa preliminar. E aí ele tem que juntar tudo aquilo que é necessário, né, o seu advogado, defensor público, para fazer a sua primeira defesa. Aqueles que advogam sabem que às vezes nem sempre nós vamos colocar tudo nessa defesa preliminar ou na resposta à acusação, porque tem coisas que nós vamos usar só na audiência de instrução e julgamento, né? Aí nós vamos caminhar para onde? Para a audiência de instrução e julgamento, que vai ser marcada após o recebimento da resposta à acusação. Na audiência de instrução e julgamento é onde todas as testemunhas vão estar participando, é onde vai estar o acusado, e ali vão ser feitas todas as perguntas necessárias, apresentação de provas, tudo aquilo ali que seja necessário, tanto do Ministério Público quanto da defesa. Em alguns casos, quando são mais complicados, o juiz abre um espaço para fazer as alegações finais, e elas são por escritas. Às vezes, ele abre o espaço para que ela seja feita naquele mesmo momento da audiência de instrução e julgamento, como uma sustentação oral, tá? Mas normalmente, dependendo do caso, elas são feitas por escritas. E logo após essa última documentação, essa última defesa que é feita pelo defensor público ou advogado, o juiz vai dar a sentença. E aí nós chegamos praticamente no ponto final dessa primeira fase. Houve uma sentença, cabe recurso, que nós chamamos de apelação. Não foi aquilo que você esperava. O seu cliente foi condenado, então você vai subir com uma apelação para o Tribunal Superior. Dentro desse processo, aí sim, nós temos vários recursos. Logo no início, você pode pedir relaxamento do flagrante, pode pedir relaxamento do flagrante, como eu falei, a revogação da preventiva, liberdade provisória
e também o habeas corpus. Tudo isso aí, o advogado ou o defensor público vai saber exatamente o quê? Um momento que vai ser usado esses recursos para que eles tenham o melhor efeito possível para o seu cliente. Tá certo? Agora, tem uma coisa interessante, por quê? No processo do tribunal do júri, ele é um pouquinho diferente. Como assim diferente? Até a audiência de instrução e julgamento, ele é igual. Aqui acontece a primeira fase do tribunal do júri. O tribunal do júri tem duas fases. Então, quando chega na audiência de instrução e julgamento, ali é igualzinho ao rito comum, é onde vão ser feitos todos os questionamentos, vão ser tiradas as dúvidas, vão ser apresentadas provas, testemunhas, o acusado vai ser ouvido e questionado tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, e ali acontece uma coisa diferente dos outros. O juiz dá 20 minutos no final para o Ministério Público fazer as suas alegações finais, e a defesa também. Nesse momento, o juiz pode declarar ali a sua decisão ou pode também aguardar um prazo para que essa decisão seja apresentada. Qual é a diferença aqui do tribunal do júri? É que aqui nós temos a chance dessa pessoa ser encaminhada para o julgamento do tribunal do júri. Aqui o juiz pode fazer 4 coisas. Olha só, eu até peguei aqui, ó, isso aqui é o Código de Processo Penal, só para que você veja que está escrito aqui. Se você quer saber, está tudo escrito aqui. Como é que é o procedimento do tribunal do júri. Mas o tribunal do júri aqui, do artigo 413 até o 419, mostra exatamente isso. O juiz pode pronunciar, quer dizer, ele concorda com tudo que o Ministério Público apresentou e vai encaminhar essa pessoa para quê? Para o julgamento do tribunal do júri. Ele pode impronunciar, quer dizer, ele reconhece que não há provas suficientes. Tá? Ele pode desclassificar. O que é isso, desclassificar? Ele olha para aquilo ali e vê, olha, isso aqui não é o crime que vocês estão me apresentando, é um crime diferente, que não é a competência do júri, e vai encaminhar para a competência responsável de julgar aquele caso. Ou ele pode absolver sumariamente. É quando ele olha para tudo que aconteceu ali e percebe que realmente aquela pessoa é inocente, seja ele por motivo que for, tá? Isso aí depois nós podemos explicar quais são as chances de uma pessoa ser absolvida sumariamente. Então, dentro desses procedimentos, eu destaco aqui o habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus ele pode ser aplicado, nós chamamos ele de remédio, né? Então, você tem uma doença, você precisa aplicar um remédio, uma emergência, e você aplica o habeas corpus. O habeas corpus pode ser apresentado desde o início até o final, inclusive até depois da sentença. Dependendo do que está acontecendo, dependendo da nulidade, dependendo do fato que foi importante e estiver dentro dos requisitos do habeas corpus, ele pode ser apresentado em qualquer momento. E ele pode ser apresentado no Tribunal de Justiça, ele pode ser apresentado no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Ok? Então é assim que basicamente o básico que funciona o processo, desde o inquérito até a sentença final, que pode ser condenatória ou absolutória. Tá bom, gente? Mais para frente eu vou fazer alguns detalhes, algumas inserções, alguns vídeos falando sobre como é que são as prisões em flagrante, preventiva, temporária. Depois eu vou falar mais a fundo como é que é a resposta à acusação, como é que é a defesa preliminar, como é que são outros recursos importantes que acontecem dentro desse prazo do processo criminal. Mas só para você ter uma ideia, eis aí o nosso processo criminal. Um abraço para vocês, um bom dia, fiquem na paz.